é muito curtinho, porque a gente tá falando de 1890 e tantos. É engraçado hoje em dia, assim, mas eu imagino que foi muito impressionante quando o pessoal viu pela primeira vez. Um cara fantasiado de demônio, andando de um lado e tal. Acho que é A Mansão do Diabo o nome do filme. Como que era o diabo? Ele já tem chifrinhos, tem capa, já tá bem consolidada essa imagem dele. E daí, você tem... Então, eu fiz um artigo há um tempo atrás que eu tava tentando entender justamente se tinha um momento que tinha mais filme de diabo. Eu procurei só nos filmes em inglês, porque era, né, eu tinha mais fácil de traçar, e mapeei. Fiz um gráfico, literalmente. E daí, nesse gráfico, é bem interessante, que você tem pouco, sempre tem alguma coisa. E daí, nos anos 80... Aí, ó. Nossa. É que a imagem tá ruim, não deve achar... Foi com a melhor qualidade que eu achei. Então deve ser difícil É de 86. São chifres em cima ou cabelo? São chifres. E capinha. Eu acho muito legal. A imagem é bem ruim mesmo, mas é isso, assim. E é nos anos 80 que vai consolidar muito, porque, assim, pra quem nasceu nos anos 80, nos anos 70, e mesmo pra quem é de agora, a gente vive esse momento que teve muito filme de diabo. E por que tem muito filme de diabo nos anos 80? É o pânico satânico. 80 é o pânico satânico, né? Os jogos que levam as crianças pro mal... Tudo, né? Tem estudos que mostram que o pânico satânico está relacionado à invenção do videocassete e da TV a cabo. Por que será? Porque até a invenção do videocassete e da TV a cabo, você só via filme no cinema. Certo. Não tinha como você rever o filme quantas vezes você quisesse. De idade. Isso. E daí, de repente, lança o videocassete e lança O Exorcista em fita cassete. Então, muita gente está assistindo e reassistindo esse filme, O Exorcista, no final dos anos 70. E daí você tem esse filme, o Exorcista passando, e a gente consegue traçar o pânico satânico vindo daí. Daí essa ideia de que não, que existe uma grande rede de satanistas embaixo do mundo que fazem sacrifícios de crianças. E isso tem até hoje, tem teoria da conspiração com essas coisas até hoje, mas isso foi muito investigado já e, tipo, não tem. Tem satanistas, eles não fazem sacrifício de criança, né? Mas você fala do pânico dos anos 80 até hoje, né? Você vê o caso Evandro, vários casos. A explicação mais absurda é a que mais aceito sempre, assim. É um ritual satânico. Mas, e daí tem uma diferença interessante, que no Brasil, a gente nunca parou pra trabalhar oficialmente isso. Tipo, olha, gente, isso é pânico satânico. Quando vier isso, não existe, não aconteceu isso. Programa da tarde, aqueles policiais falando que eram jogos, né? Já falaram do... RPG. Não, qual que era? Não era Naruto? Eles jogaram a culpa de cada hora, era desenho, às vezes era... Teve uma época que a culpa era do... Aquele joguinho de carta. Não, depois não do Pokémon. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! foi E já teve do Vampire também, do jogo, de tabuleiro. Do Pokémon também, de caçar na rua, assim, também? Sabe? Também. Falaram também? Sim. Olha aí. Que era um tipo de fazer ritual. as pessoas morrerem, O demônio é muito prolífico em fazer jogo. Cara, ele é inteligente pra bom, caramba. Né? Só Pokémon Demon Go. Demon Go. Mas assim, isso consolida na nossa cabeça essa ideia, né? Do que é o demônio, como que ele se parece, como que ele se veste. E daí você tem algumas vertentes. Você tem o vermelho, de chifre, rabo, etc, etc. Tem a versão da mulher sedutora. Umas versões aí de demônio, representação de demônio pra mostrar pra gente. Tem a mulher sedutora, né, também, que tem aquela ideia do íncubus, súcubus também. Essa é uma outra ideia muito doida. Não é do demônio que vem à noite. Isso é uma ideia medieval. Ah, é? São demônios. São. Assim, sim. Na Idade Média, eu amo os debates da Idade Média, porque as pessoas na Idade Média estão tentando entender o mundo, certo? Só que às vezes eles estão tentando entender perguntas que você jamais se fez. Por exemplo, quantas vezes você se questionou o que aconteceu com o prepúcio de Jesus? Prepúcio? De Jesus. Eu nem sei o que é prepúcio. Ah, mano. Sabe precipício? Sim. É igual. Ah, entendi. Não é, cara. Não é? Prepúcio é aquela pelinha que é cortada, os judeus cortam quando tem um moleque. Ah, isso aqui. Um garoto. Isso aqui. Mas por quê? Não se fala nisso. Não, ele é judeu, passou por isso. Teve a circuncisão. E aí? E daí na Idade Média as pessoas começaram a ficar muito boladas. E aí? O que aconteceu com essa pele? Porque é sagrado, santo? Isso. Daí subiu com ele? Exato. Não subiu?
Tá aqui em algum lugar? Nunca imaginei que ia fazer essa Tá discussão. vendo? Por isso que eu amo... E onde chegaram? Várias soluções. Por exemplo? Por exemplo, de que acendeu quando ele foi aos céus. Quando ele acendeu aos céus, de onde estivesse, subiu junto, assim, lá pra cima. Se reuniu... Mas aí tem umas freiras que sonhavam com o prepúcio de Jesus, e daí tem desenho delas com ele como uma aliança. Nossa, a Idade Média tem uma... A Idade Média é um lugar muito doido. A gente tem uma ideia de Idade Média e tinham debates muito interessantes. Eu acho interessante, né? Sim, acho totalmente sobre bizarro, isso, mas... sobre o que mais? Sobre a gente tá falando de súcubus e... A gente tá falando de íncubos. súcubus. Então, aí tinha uma ideia de... como que nasce demônio? Nascer. Como que cria um demônio novo? Porque lembra da explicação de Jubileus lá e tal, 10%, almas. pans. Mas e se eu quisesse demônio novo? De onde que eu faço um demônio? Como que eu faço? Eu atraio anjos novos pra cair? Pra quem não tá lembrando, eram os espíritos de 10% dos anjos caídos, assim, né? Dos filhos dos anjos filhos caídos. dos Néfilins. Exato. E como que se faria... eles começam a se perguntar se tem demônios novos e como eles seriam feitos, né? E daí a explicação é a seguinte. Um homem tá lá, dormindo, e daí ele tem um sonho. Quando ele tem um sonho, assim, mais Aquele quente... sonho, aquele sonho quente. Isso seria um ataque de súcubus. As súcubus seriam, então... Depois pega súcubus, íncubus, deve ter imagem também, né? Tem muito desenho. Então, mas isso, quando você tem um sonho desses, teoricamente teria sido um ataque de súcubus. Seria uma transa no mundo espiritual? Isso. E daí ela rouba a semente. Entendi. E daí ela Sêmen. Isso. E daí ela se transforma em íncubus. É o mesmo ser, porque ele não tem exatamente um gênero próprio. E daí ele se transforma em íncubus, e daí engravida uma mulher. Entendi. E daí, como passou por dentro do demônio... Teve um... Aí é um neném demônio. É um neném... Seria assim. Seria e as pessoas morriam de medo de ter esses bebês demônio. Eu acho que rolava uma certa de tipo, não, tô grávida, não. Foi. Era o Boto, a história do Boto, mesma coisa. Eu acho que devia rolar assim umas... Você me traiu? Não, foi o Boto. Não, foi o Incubus. Aí é uma versão muito... Mas eu acho interessante que era, tipo... gênero fluido, né? Não tinha se transformava de um pro outro, assim. Mas tinha... Mas foi pra responder essa pergunta, então, que eles criaram essa ideia da... Íncubos e súcubos seriam demônios relacionados à sexualidade, mais especificamente, assim. E eu acho muito genial no sentido de... Cara, é muito divertido. Criatividade, né? Criatividade total, né? Ficar total. imaginando, assim, como que vai rolar e como que funciona esse processo. É interessante também que uma coisa que... Puxando para a Idade Média de novo, que a gente não sabe, quer dizer, a gente não imagina aqui, é que as mulheres na Idade Média que eram vistas como seres sexuais, não os homens. É mesmo? A ideia de que são os homens que têm mais um ímpeto sexual é uma ideia recente. 200 anos, talvez, assim. Por uma grande parte da nossa história eram as mulheres que eram vistas. Tem uma figurinha medieval do homem tentando fugir da cama e a mulher agarrando ele. Eu acho maravilhoso, assim. E de onde vinha essa ideia? Porque tinha a ideia dos humores. As mulheres seriam naturalmente frias e úmidas. Os homens seriam naturalmente quentes e secos. Então as mulheres estariam procurando calor. E daí, por isso, elas seriam naturalmente mais atraídas para o intercurso carnal. E seriam mais... Porque elas precisariam. E é muito doido, porque na nossa cabeça de hoje, a gente enxerga de outra forma o mundo, né? E a gente acha que sempre foi assim. E não sempre foi assim. Então, as súcubus também ter essa coisa, esse ataque de um demônio feminino, mais sexualizado, tem muito a ver com essa visão também, que era bem medieval, de que a mulher é que é a tentadora, a mulher é que é... E daí, por isso, nisso eu acho que a Idade Média, a lógica era um pouquinho melhor do que a nossa. Porque eles acreditavam, então, que as mulheres... Por isso elas eram... porque elas tinham um ímpeto que não era muito controlável, elas não seriam tão boas para... Porque elas eram mais emocionais, então elas não poderiam participar tanto de política, etc, etc. Que isso, pra mim, é uma das questões que sempre me incomoda, assim, quando eu falo, peraí, mas os caras não conseguem se segurar, mas eles são lógicos? Não é que eles não eram... Se eles são lógicos, como assim, gente? Como que a gente funciona essa regra aqui? E na Idade Média era, não... Homens são pouco, eles não têm esses impulsos. Isso é coisa de mulher que fica corrompendo os pobres. Entendi. Eles estão lá bonzinhos e a gente que corrompe. Entendi. Deixa eu ver se o pessoal tem perguntas até agora sobre o que a gente já falou. Nossa, que a gente falou horrores, essa né? imagem de súcubus e íncubus, ó. Essa tá legal.
Tá bonita essa. Manda aí enquanto eu vou pegar um suquinho lá. Show. A gente tem uma pergunta aqui da Patrícia Lima. Ela perguntou o seguinte: quais são os equívocos mais comuns que as pessoas têm quando se fala do diabo, né? Do demônio? Mais comum. Olha, eu falando de boca cheia, que absurdo. Imagina, fica à vontade. Esse é um equívoco comum de podcast, não de diabo, né? Então, eu acho que um dos equívocos mais comuns, e eu veria esse como um dos principais problemas, é a gente achar que sempre foi assim. Que o que a gente ouve hoje na igreja, ou na mídia, ou no filme, é a verdade que sempre foi assim. Porque em história, a gente... E daí eu não tô aqui dizendo, não tem verdade. Não, tem verdade. Tem pesquisa. Tudo que eu falei até agora são coisas muito bem embasadas, cheias de fonte, que eu não vou ficar entediando todo mundo com isso. Sim. Mas é muito importante saber que em cada período as coisas são diferentes. Então não tem como dizer, como que é o demônio real? Real hoje, mas há 200 anos atrás era de outro jeito. Há 1000 anos atrás era de outro jeito. Mas e o texto real? A gente tem cópias. Na antiguidade você tem mais de uma cópia do mesmo texto. Então você tem uma variação aí. Então eu diria que a coisa mais estranha que as pessoas entendem sobre o demônio é assumir que os demônios sempre existiram do jeito que a gente pensa hoje em dia e que eles estão descritos na Bíblia do jeito que a gente entende. Tupá, mas tem... se eu pegar a minha Bíblia agora, né, fazer um desafio para as pessoas, pega a sua Bíblia agora e abre, e vai ter uma referência a demônio? Vai ter uma referência a demônio. Mas a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma tradução. Eu preciso saber, se a gente voltar no texto original, vai estar escrito demônio ou essa tradução que traduziu para demônio? Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, o que a gente chama de Novo Testamento é onde você tem muito mais descrição de demônio, mas não tem uma descrição física. Mamon, Belial, tal, não estão lá. Isso é interpretação posterior. Show, a gente tem mais uma aqui do Diego. Ele falou o seguinte: gostaria de saber a sua opinião sobre a Chave Menor de Salomão. É mesmo uma obra de ficção ou não? O autor realmente é desconhecido? Então, a Chave Menor de Salomão é a Clavícula de Salomão, que a gente está falando, que é um texto posterior. É uma obra de ficção ou não? Aí a gente entra num campo de fé, né? Então, assim, é uma obra que provavelmente foi escrita por um ser humano. Se esse ser humano, se essa pessoa que escreveu a Clavícula de Salomão estava inspirada, e aí você vai precisar acreditar na coisa. Isso não tem como... É impossível de saber, né? A gente não sabe quem escreveu e a gente não consegue saber com certeza. Eu diria que não é nem o que eu mexo, né? Porque como é impossível de saber, eu não me importo muito, assim. O que eu me importo e o que mais me interessa é saber como que isso influenciou a existência da gente como humano. É aí que eu tô mais interessada. Show. A gente tem mais uma aqui do Rodrigo. Ele falou assim... Não. Os exorcismos católicos e as sessões espíritas lidam com a mesma ideia de possessão demoníaca ou são coisas totalmente diferentes? Nenhum nem outro. nem a mesma coisa, nem é totalmente diferente. A gente tem, quando a gente fala dos exorcismos católicos, e aqui a gente tem um caminho muito longo que a Igreja Católica fez na sua questão de exorcismos. Em geral, a Igreja Católica, hoje em dia, leva muito a sério o que eles vão considerar um exorcismo, né? O espiritismo, ele tem bases cristãs, então ele... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.